Bom dia a todos e a todas. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos nesta manhã. Quero pedir perdão às pessoas que nos assistem, às pessoas aqui presentes também, pelo atraso. Na verdade, as manhãs são sempre muito bem ocupadas para aqueles que, de fato, correspondem à expectativa do trabalho no setor público, né? Sempre bastante concentrados os trabalhos na parte da manhã. Nós iniciamos às 10h27 essa audiência pública. Aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o vereador Ananias, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Hortolândia, que tem a finalidade de conduzir os trabalhos desta presente audiência pública. Sejam todos bem-vindos. Agradeço em nome da Comissão de Finanças e Orçamento a participação de todos e de todas que estão nos acompanhando, seja presencialmente ou virtualmente. A realização desta audiência pública que tem como objetivo a apresentação dos relatórios resumidos de execução orçamentária do terceiro e quarto bimestre do ano em vigência de 2023 e também de gestão fiscal do segundo quadrimestre do ano de 2023. Para darmos inícios e fazer os cumprimentos iniciais, eu quero solicitar a presença aqui na mesa o vereador Enoque, que já chega, o Carlão à minha esquerda. Quero convidar também, para a gente compor a mesa para os cumprimentos, depois a gente desfaz, a secretária do município de Hortolândia, Luísa, por gentileza, e também o diretor Eduardo, por favor, Eduardo, só para as nossas considerações iniciais. Quero também agradecer a presença dos demais servidores da Secretaria de Finanças, da Câmara Municipal de Hortolândia, que nos auxilia. Muito obrigado. Informo a todos que esta audiência pública ela está sendo transmitida ao vivo, através do seguinte endereço eletrônico: http://www.hortolândia.sp.leg.br. A audiência pública também teve as publicações necessárias no Diário Oficial do município, fez parte das introduções iniciais das sessões plenárias desta semana, informada pelo presidente da Câmara, e também outros meios de publicidades possíveis. Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, eu faço um agradecimento especial aos vereadores que compõem a comissão, a iniciar aqui pelo Carlão, vice-presidente desta comissão. Muito obrigado pela presença, Carlão. Quero também agradecer ao vereador Nego, que hoje teve que comparecer ao médico, justificou a ausência dele. Quero agradecer e cumprimentar o outro membro desta comissão, que está aqui à minha direita, o vereador Enoque Leal Moura. Para darmos início à apresentação dos números, eu abro agora a palavra para o cumprimento a todos que nos assistem e também às pessoas presentes. Vou começar pela ilustríssima presença da secretária, que nos alegra muito, a Luísa. Bom dia, Luísa, a palavra está com você. Bom dia. Então, essa é uma audiência pública do terceiro quadrimestre, segundo quadrimestre, né? Primeiro é até abril, depois até agosto. Então, é uma audiência pública da avaliação das metas fiscais, da execução orçamentária do segundo quadrimestre de 2023. É uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 9º,
em que o Executivo vem ao Legislativo para apresentar os números e o andamento das metas que foram estabelecidas lá no começo. Então, agradeço aí a presença de todos e uma boa audiência para todos nós. Obrigado, Luísa. As considerações iniciais, o vereador Carlão, por favor, Carlão. Bom dia a todos. Agradecer a presença da Luísa, Dr. Paulo, presidente Ananias, Enoque, Eduardo, a todos que estão participando aqui hoje. Para mim é uma imensa honra estar participando dessa audiência e vamos começar agora aqui. Um bom dia a todos que nos ouvem, que nos assistem. Bom dia, gente. Bom dia, Carlão. Obrigado pelas palavras. Com a palavra agora o vereador Enoque, para as considerações iniciais. Enoque. Um bom dia a todos, que todos estejam na paz do Senhor. Quero agradecer a presença da secretária, Luísa, agradecer a presença do Carlão, vice-presidente, o Ananias, nosso presidente, nosso mestre em finanças, nosso professor, o Eduardo, todo o corpo da prefeitura que está ali nos auxiliando também, doutor Paulo da comissão, e dizer a todos de Hortolândia que, dessa forma, essa transparência entre o Legislativo, o Executivo, a Comissão de Finanças, aqui da nossa casa, a gente faz com que, principalmente, as leis de responsabilidade sejam cumpridas. Muito obrigado a todos, estamos aqui na expectativa. Obrigado, vereador Enoque. Para as considerações iniciais, o Eduardo. Com a palavra, Eduardo. Bom dia a todos. Bom dia, vereador Ananias, que preside a Comissão de Finanças, vereador Enoque, vereador Carlão. Bom dia a todos que estão aqui presentes, que estão também em casa acompanhando essa audiência. Nós estamos aqui, na verdade, cumprindo, fazendo nada mais do que a obrigação nossa, que é de dar transparência aos recursos públicos arrecadados e às despesas efetuadas pelo município. Então, é uma audiência sempre muito importante, e isso reforça também a importância da Comissão de Finanças, né? Uma das comissões, sem dúvida nenhuma, que tem maior importância no Legislativo. Então, parabéns aí pela audiência e vamos dar continuidade aí a essa prestação importantíssima de contas. Muito obrigado, Eduardo, pelas palavras, pelo reconhecimento. A Câmara também sempre reconhece o esforço, a seriedade, o comprometimento de toda a equipe da Secretaria de Finanças. Não é à toa que Hortolândia tem sido reconhecida como uma cidade de uma situação fiscal exuberante, né? Uma situação fiscal muito bem apresentada, os números falam por si. E as titulações também, os prêmios, tudo aquilo que vem acontecendo nos últimos anos. Acompanhando o cotidiano, o dia a dia, das atividades nossas, as atividades do Parlamento, observei que os resultados da execução fiscal, da execução orçamentária e da gestão fiscal são, naturalmente, os termômetros que atestam a recuperação ou não de uma economia, sobretudo num período pós-epidêmico, razão pela qual estamos sempre esperançosos do ponto de vista da recuperação da economia como um todo, sabendo dos reflexos, alguns inclusive negativos, mas na maioria das vezes positivos, e na execução orçamentária e financeira do município de Hortolândia, a responsabilidade que sempre existiu, que sempre teve. Eu espero que esse nosso otimismo com a recuperação econômica, com um reflexo positivo aqui na economia da cidade, se confirme com a apresentação dos relatórios elaborados pela Secretaria de Finanças e que serão, a partir de agora, apresentados a todos nós, quer estejamos aqui presentes, quer estejam aqueles nos acompanhando via web. Quero, para finalizar, dizer que, ao final, será oportunizado questionamentos, perguntas, sobretudo para quem está nos assistindo, pode estar encaminhando, nós temos suporte aqui, a Vivian nos auxilia nisso, e a gente deixa os questionamentos para o final da apresentação. Assim sendo, que nós tenhamos aí uma excelente audiência pública e peço para que as autoridades aqui desfaçam a mesa e, na sequência, com a palavra, o Eduardo para a apresentação dos números. Muito obrigado, que Deus abençoe todos nós.
Bom, vamos iniciar, então, a apresentação aqui dos dados sobre a execução orçamentária do segundo quadrimestre. Então, nós estamos falando aqui do período de janeiro a agosto de 2023. Nós vamos aqui apresentando todos os dados de arrecadação, de despesas e todos os indicadores fiscais que a gente tem que cumprir, né, ao longo do ano. A gente começa sempre apresentando os dados referentes à arrecadação, né? Qual o comportamento da nossa arrecadação nesse período. Então, aqui a gente tem as receitas correntes e de capital, né? Esses dois grandes grupos de receitas que a administração pública tem. A primeira receita corrente, a gente tem ali o orçado, né, atualizado em 1.400 bilhões. Nós tínhamos no quadrimestre executado 489. O importante é a gente olhar o que tinha sido já executado de janeiro a agosto, no acumulado, foram 963 milhões, então faltam ainda arrecadar nos últimos 4 meses 469 milhões. As principais receitas aí, dentro das receitas correntes, são os impostos, taxas e contribuições, aí está o IPTU, o ISS e o ITBI, principalmente. As receitas de contribuições, temos a receita patrimonial, a receita de serviços, as transferências correntes, que são importantíssimas, o ICMS, o IPVA, o Fundo de Participação dos Municípios, outras receitas correntes e as intra-orçamentárias. Nas receitas de capital, a gente tem as operações de crédito, que são a principal receita aí com os financiamentos que a gente obtém junto aos bancos e instituições financeiras. Para a gente só ressaltar as principais aí, as receitas de impostos, taxas e contribuições, ainda falta arrecadar 118 milhões do previsto, né? Nós arrecadamos 258 milhões acumulado até agosto. A receita patrimonial, nós já temos uma arrecadação superior ao previsto, de janeiro a agosto. Nós tínhamos previsto para o ano 36 milhões e 800, já arrecadamos 54. Essa tem tido um bom comportamento. As transferências correntes, a gente vai ver melhor logo adiante, nós temos que ter ainda um sinal de atenção aqui, porque falta arrecadar ainda 296 milhões do previsto. Então, um valor um pouco ainda elevado, está faltando arrecadar até o final do ano. E a gente vai mostrar por quê. Outras receitas correntes, faltam 15 milhões em relação ao previsto, também tem um sinal de atenção. E as operações de crédito, todos os financiamentos que a Prefeitura tem feito nos últimos anos, inclusive, sobretudo para os principais investimentos da cidade, nós temos uma previsão de 100 milhões no ano, arrecadamos 16,7, mas estamos assinando um contrato já aprovado com o Fomplata, né, um contrato que foi aprovado agora recentemente. Vamos assinar ele aí nas próximas semanas, se tudo der certo, e aí nós vamos ter a entrada de receitas importantes do Fomplata aí até o final do ano, que vão aumentar significativamente a arrecadação com operações de crédito. Então, isso não preocupa aí a gente. Total da receita líquida, nós tínhamos previsto 1.400.000.000, arrecadamos 923, estão faltando 542 milhões. Pulou um pouquinho. Dedo nervoso? Como é que é? Tinha uma antes aqui, só para... Essa aqui é importante, essa é muito importante. Essa aqui é a comparação de janeiro a agosto desse ano em relação a janeiro a agosto do ano passado. Que aqui sim a gente consegue medir, se a gente fica só falando em números, a gente tem que comparar com algum outro período. Comparando com o ano anterior, 2022, a gente vai ver como que está, de fato, a arrecadação nossa, né? Então, a gente percebe que, nas últimas colunas ali, a gente tem o acumulado de janeiro a agosto em 2022 e o acumulado agora em 2023. Então, a gente vê que a receita corrente, em 2022, foi de 925 milhões, e agora está em 963 milhões. Na verdade, é um acréscimo de 4,09%. Só dá uma... Aí, 4,09%. Um acréscimo de 4%. Então, a receita corrente nossa cresceu só 4%. Né? Os impostos e taxas cresceram 10% nesse período.
né, de 235 milhões para 258, as receitas de contribuição 12%, as patrimoniais, que são basicamente aplicação financeira, né, juros altos na economia. O único lado que a gente ganha, de fato, é com as aplicações financeiras. Então, a gente consegue acessar uma taxa de juros mais elevada. Então, as aplicações financeiras, através da receita patrimonial, têm subido bastante, né? Transferências correntes, vejam que aí sim, nós temos já um problema, e aí estão o ICMS, o IPVA, o Fundo de Participação dos Municípios, receitas do SUS, do Fundeb, enfim. Aí estão o grosso da nossa arrecadação. Nós temos uma queda até agora de 6%. Né? No ano passado nós tínhamos arrecadado 581, agora arrecadamos 546. Outras receitas correntes também houve um aumento importante de 21,9%. E as operações de crédito, como eu já disse, a gente tende a arrecadar mais agora, porque, assinando o contrato no Fomplata, os recursos vão entrar, né? Vão chegar. Então, no total da nossa receita líquida, o aumento é de 3,81%. Veja, a inflação nesse período tem sido um pouco maior, inclusive. A inflação nossa está em torno de 4%. Então, veja que a nossa arrecadação, né, e aqui são valores nominais, são valores direto aí, nominais. E nós não estamos nem descontando a inflação. Então, a nossa arrecadação ainda exige muito cuidado, né? E a gente vai mostrar por quê. Aí a gente pode pegar essas aí, as principais receitas, que é sempre importante, porque as principais receitas nos dão aí a medida do que está acontecendo. Nós estamos com um problema ainda, nós e todos os municípios do Brasil, na verdade, é um problema geral. O ICMS ainda, nós temos aí uma previsão de 280 milhões no ano para arrecadar. Arrecadamos até agosto 164 milhões, faltam 115 milhões para 4 meses. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa fácil. O que o ICMS reflete? É um problema que todos os municípios estão enfrentando no Brasil. Primeiro, a economia ainda não deslanchou, né? É um quadro real. Com as taxas de juros muito elevadas, né, e a gente está vendo isso ainda no dia a dia, não tem realmente como a economia deslanchar, né? Não tem como crescer o consumo, o investimento produtivo, fica difícil, né? Esse é um dos grandes desafios que o país tem. Aliás, não é de hoje, de muito tempo, né? Mas nós estamos num período aqui em que isso está cobrando um preço muito grande, né, para toda a economia, e na arrecadação isso também tem impacto, porque o ICMS é basicamente um imposto sobre o consumo das pessoas, das empresas, das famílias, enfim. E quando você tem menos consumo, ou o consumo não sobe, a arrecadação do ICMS também não sobe, né? Vale lembrar que a gente já pagou um preço no começo do ano pela renúncia, ou pela redução dos impostos do ICMS sobre combustível, no ano passado, né? Então, já tem aí uma conta que os municípios todos perderam recursos, né? Houve aquela diminuição do ICMS sobre combustível, mas os municípios sofreram. A gente sempre fala em economia que não tem almoço grátis, não existe almoço grátis. Você faz uma bondade aqui, vem um problema ali na frente, né? Então, a arrecadação de ICMS, os municípios perderam muito com aquela redução da alíquota, né, sobre o combustível, e a conta foi chegando, né? Se a economia não cresce, e aí os juros explicam muito isso, nós estamos tendo um problema, nós e todos os municípios do Brasil estamos tendo problema com o ICMS, né? Ainda falta reagir o ICMS. É um dos maiores desafios nossos. Como o ICMS, isoladamente, é o imposto mais importante, né, a gente tem aí esse sinal amarelo aí de atenção na nossa arrecadação. O ISS, o imposto sobre serviço também, é um imposto que vai um pouco na onda dos negócios, né, da economia. Então, também a gente precisa de um sinal de atenção aí, o desafio é um pouco menor, mas também temos desafio no ISS, para cumprir o que está previsto, 200 milhões de arrecadação, faltam 55. Fundeb também aí nós precisamos cumprir 58 milhões, veja que no último quadrimestre, os últimos 4 meses nós arrecadamos 56, então precisa aí mais ou menos chegar ao que está previsto, é possível, né? O FPM também estamos tendo aí um problema, né?
Recursos do SUS, faltam 20 milhões, aí é possível a gente atingir. O recurso do SUS tem vindo, né? O IPTU, nós temos aí que ainda atingir 34 milhões, arrecadar 34 milhões com o IPTU, né? Também não é tarefa fácil, em relação ao que estava orçado, 79 milhões, uma tarefa difícil, mas vamos lutando. O IPVA já está praticamente cumprido, FNDE e o ITBI falta ainda bastante. Ou seja, vocês podem observar que tem várias receitas aqui que nós temos ainda uma dificuldade de cumprir aquilo que estava previsto no orçamento, no início, né? Mas o ICMS é a maior preocupação de todos. É a maior preocupação, né? Por todas essas questões aqui que a gente está abordando. É possível reagir o ICMS, principalmente no ano que vem? É possível, né? A taxa de juros caindo, se ela continuar em queda para o ano que vem, as pessoas menos endividadas agora, tem um programa de renegociação de dívida federal, quer dizer, tirando o endividamento das famílias, reativando o consumo delas, com juros mais baixos, e as empresas também podendo iniciar investimentos na produção, né, acessando juros mais baixos, é possível a gente chegar a uma situação um pouco melhor no ano que vem. É possível. Mas esse ano ainda a tensão é grande. Despesas. Falamos de receita, vamos falar de despesas. Nossas despesas correntes, a gente já tinha empenhado, né, de janeiro até agosto, 938 milhões, e liquidado. Quando você liquida, você já confirmou o compromisso de pagar a despesa, 738 milhões. Né? Pessoal em encargos é sempre uma despesa importante, já tínhamos empenhado 326 e liquidado também praticamente o mesmo valor, juros e encargos da dívida, 15 milhões, outras despesas correntes, que é o resto do custeio da administração, 554 milhões, já tínhamos empenhado e já liquidado 354, e as despesas de capital, que são fundamentalmente os investimentos, nós já tínhamos empenhado 70, quase 71 milhões, liquidado 24 milhões. Amortização da dívida, que é o principal da dívida, 23 milhões empenhado e liquidado, né? O importante para a gente salientar é que nós temos aqui um superávit ou déficit orçamentário, a gente pode olhar. Quando a gente olha em relação ao empenhado, nós temos um déficit orçamentário, que é a receita arrecadada com a despesa empenhada. Mas por quê? Porque tem muitos empenhos que a gente faz para o ano todo, né? Você já faz um empenho, às vezes, por estimativa, que vale de janeiro a dezembro, para todas as despesas, né? Mas o dinheiro ainda não entrou. Então, por isso, tem lá um déficit. Quando a gente pega o liquidado, que é aquele compromisso já de pagar, né? Aí nós estamos ainda conseguindo administrar com um superávit de 135 milhões. Né? Mas, vejam, nós temos desafios. Esses 4 últimos meses vão ser muito desafiadores aí para a gente. Aqui, só tinha um pouco antes aqui, que é a comparação, isso. Não tem. Aí, este daí. Comparação do liquidado entre 2022 e 2023. Isso também é para a gente ver como, além do lado das receitas, tem do lado do gasto, da despesa. Existem as pressões normais de despesa. Em 2022, nós já tínhamos liquidado, né, 629 milhões em despesas correntes, esse ano 738. Então, veja, as despesas liquidadas já são 17% maiores. Né? Vejam, lembrem, receitas 4% maiores, despesas 17% maiores. Isso mostra a pressão que existe. Né? Pessoal em encargo subiu, sim, tivemos reajuste pela inflação anterior, né? Aliás, um reajuste que está tendo que ser pago, referente inclusive aos anos de 2020 e 2021. Né? Então, isso tem uma pressão aí sobre todo o gasto com o pessoal. Juros e encargos da dívida, sim, nós temos que pagar os juros e encargos da dívida que a gente assume e que é importantíssima para os nossos investimentos no município. Sem ela, não tem investimento na cidade. É muito difícil. Então, tem os juros que a gente também está pagando. Outras despesas correntes estão subindo de 313 milhões para 354, 12, quase 13%.
Vejam, tem muitos contratos que tiveram que ser reajustados também pela inflação. Você tinha aí reajustes que não estavam sendo feitos e quando você teve inflação alta aí há 1 ano, 2 anos atrás, agora você começa a ter que pagar mais pelo reajuste dos contratos, né? Então, existe toda uma pressão de despesa, né? E, no caso, as despesas de capital, nós ainda estamos abaixo do ano passado. No ano passado já tínhamos liquidado 68,7, que são os investimentos. Agora 24,1, mas isso vai crescer, sobretudo com o Fomplata, né? Com a entrada dos recursos do Fomplata e com o início dos investimentos aí, frutos do Fomplata. Despesa total nossa, no ano passado, 709 milhões, agora 788. Então, vejam, resumo da história, a receita nossa está subindo 4%, a despesa 11%. Então, precisamos estar atentos aos próximos 4 meses. É um grande desafio nosso e os números estão mostrando isso. Aí, por área, por função, nossa despesa por função, por área temática. Educação, a despesa subindo praticamente 4%, saúde subindo 6,7%, urbanismo, que tem a ver com os investimentos, né? Vão subir, está caindo 11,6%, mas vão retomar. Administração subindo 24,7%, previdências 50,2%, aí tem todas as despesas, né, previdenciárias, da contribuição patronal e também do aporte financeiro por Portoprev, enfim, aí já tem uma pressão toda das despesas previdenciárias que acontece. Os encargos especiais são juros, amortização da dívida, 62%, assistência social sobe 8,6%, despesas legislativas 13%, gestão ambiental 61%, cultura 51%, o desporto está ali 1% e habitação 19%, e a indústria 8,9%. Isso aqui é por áreas. Olhando o resultado orçamentário por entidade, a gente também sempre faz uma demonstração aqui de como que dando o resultado orçamentário por entidade, aí receitas e despesas, considerando que a Câmara Municipal, obviamente, ela parece deficitária porque ela não tem receita própria, ela tem o repasse legal do 12º, por isso não aparece receita ali, né? Mas ela sim recebe os recursos legais necessários do repasse do 12º. O Instituto de Previdência ali está com uma execução orçamentária ali positiva, um resultado de 47, a Prefeitura de 108. Então, perfazendo aí um total de 135, é o que nós temos até agora de resultado orçamentário positivo, né? Aqui também, dividindo, aqui a gente abre por fonte de recurso, detalhando. Então, o nosso grande desafio na administração é manter um resultado positivo naquela segunda linha ali, dos recursos próprios do município. Porque os recursos estaduais, né, os recursos dos fundos, os recursos federais, você só consegue gastar aquilo que vem. Então, não tem jeito, né? Você vai gastar o dinheiro que chegou. Não tem operações de crédito. Então, no liquidado ali, a gente observa, você tem sempre um resultado positivo. O desafio é você manter sempre um resultado positivo nos recursos próprios, né? E a gente está conseguindo ali manter um resultado positivo até agora de 67 milhões, né, entre receitas e despesas liquidadas. Esse é o maior desafio, porque onde tem a maior pressão sobre os cofres públicos é em cima dos recursos próprios, né, os recursos de impostos, enfim, é aí que está a pressão enorme, né, de despesas, né? Tudo, no final das contas, acaba pedindo recursos do Tesouro, né? Bom, feita essa exposição de como anda a receita e despesa, a gente vai para os indicadores, né, que estão previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, que a gente tem que cumprir, né? Os indicadores aqui têm sido bastante assim, positivos. Nós temos aí o nosso resultado nominal, que, na verdade, é a variação, aqui a gente mede a variação da dívida, a variação do endividamento do município, da dívida. Nós tínhamos uma dívida consolidada total de 375 milhões no final do ano passado, e agora, olhando, nós temos 338. Então, a nossa dívida total, o endividamento total do município, caiu 9, quase 10% nesse período, né? Então, isso é um ponto importante. Portanto, na última linha ali, a dívida fiscal líquida do município,
que é a dívida total menos todos os ativos que a gente tem, inclusive os ativos financeiros, né? Os ativos financeiros nossos têm subido, né? Eu falo, esse é o impacto, é o único impacto positivo dos juros altos, porque aí também a gente consegue ter ativos financeiros maiores, né? Aplicações financeiras melhores. Então, isso está ajudando também no nosso resultado nominal. Nós temos aí uma dívida fiscal líquida agora de 55 milhões, ela era de 138 no final do ano passado. Então, a posição de endividamento da prefeitura está muito melhor até do que estava em 31/12. Né? Resultado nominal, quando aparece 82 milhões negativo, significa o seguinte, que a dívida caiu 82 milhões. Né? Esse é o único caso em que negativo é positivo. Entendeu? Isso é importante que se diga. Quando aparece resultado nominal, pô, negativo. Não, nesse caso significa que a nossa dívida passou de 138 para 55. Então, é o único negativo que existe, nós falamos que é positivo. Né? É bom a gente sempre ressaltar, né? Senão fica aquela dúvida. Né? Esse é um outro indicador importante da dívida, que é determinado ali pela Resolução 40 do Senado, né? Que todos os municípios têm que seguir. O nosso limite, a dívida consolidada líquida tem que ser, no máximo, 120% da receita corrente líquida. Isso é a regra do Senado Federal, vale para todos os municípios do Brasil. A nossa dívida está em 5,32%. Então, nós não temos problema de endividamento, nem perante os índices aí necessários da Resolução 40 do Senado Federal. Por isso que a gente consegue, inclusive, entre outras coisas, obter crédito. Né? Todos os bancos, todas as instituições financeiras chegam e falam, não, vocês têm aí nota A no ranking, aí, no rating, nos bancos, vocês têm uma situação fiscal muito boa. Né? E esses problemas que a gente está apontando, esses são os problemas nacionais, né? São os problemas que a gente está tendo que enfrentar no Brasil inteiro. Né? Mas a gente tem uma situação muito boa no nosso endividamento aí. Resultado primário. Aqui sim você tem que ter positivo. Positivo é positivo, negativo é negativo. Porque o resultado primário é as receitas que a gente tem arrecadado no município, receitas correntes, receitas de capital, menos as chamadas receitas fiscais, menos as aplicações financeiras, operações de crédito, isso não entra na conta. Então, eu vou ter aí receita corrente, receita de capital, menos aplicações financeiras, menos operações de crédito, aí essas operações de tesouraria, que a gente trabalha tanto, né, para obter bons investimentos financeiros, aí não entra, aí não adianta. Isso aqui não interessa. Né, para o resultado primário não interessa. Então, todo o trabalho aí de investimento financeiro, aqui não interessa para calcular o resultado primário. Só interessa a receita de impostos mesmo, transferências e tal, e não interessa também operações de crédito. Quer dizer, o que eu busco fora também não entra nessa conta aqui. Eu vou ter as receitas fiscais, né? Receitas correntes de capital, menos aplicações financeiras, menos operações de crédito. Eu tenho só as receitas fiscais mesmo da administração. E também nas despesas, eu vou calcular despesa corrente, despesa de capital, reserva de contingência, menos o que eu pago com juros e encargos da dívida, menos o que eu pago com amortização. Não entra também no cálculo a despesa financeira, né, que eu tenho com juros, encargos, amortização da dívida. Aí eu tenho as despesas fiscais. Quando eu pego receita fiscal menos despesa fiscal, eu tenho o chamado resultado primário. Esse é um outro indicador importante do setor público, muito falado aí em todos os lugares. E aí sim eu vou pegar no acumulado aí de janeiro a agosto, qual é o resultado primário aqui nosso, né? E essa é a discussão, muito esforço, aí nós temos que ter número positivo mesmo, e ainda os números têm sido positivos. Nossa receita fiscal foi de 809 milhões até aqui, de janeiro a agosto, e as despesas fiscais de 705,6 milhões, está dando até aqui um resultado primário de 103 milhões. Né? Então, esse é o grande esforço para gastar bem, procurar arrecadar o que tem que ser arrecadado e, ainda assim, né, manter esse resultado primário positivo. Por que isso? Porque a Secretaria do Tesouro Nacional está observando, os tribunais de contas estão observando, está todo mundo analisando, observando essas contas aqui. Né?
Essa aqui é uma outra mostra se a gente tem capacidade de pagamento ou não, mesmo diante de todo o cenário complicado, adverso, né, que a gente está vivendo. Os restos a pagar, né, os restos a pagar são os valores do ano passado, né, que ainda estão sendo gastos esse ano, né, foram empenhados no ano passado, liquidados e tal. A gente já tem um valor bem pequeno com relação a esses chamados restos a pagar, né, então estamos aí na faixa de 4 milhões ainda de alguma coisa de restos a pagar na Prefeitura Municipal. Esses valores estão caindo fortemente. Vamos passar para... Importante aqui a aplicação no ensino, né, a aplicação obrigatória no ensino, também regra constitucional. Você tem que aplicar no mínimo 25% das receitas de impostos e as transferências de impostos. Então, nós temos aí, até agora, uma receita de imposto e transferência de 585 milhões e uma aplicação que a mínima é 146 milhões, né, para cumprir os 25. Nós, até agora, já empenhamos 176 milhões, 30,1%. Então, nós estamos aí dentro, acima até, da aplicação mínima obrigatória. O liquidado e empenhado está um pouco abaixo, mas por conta do que eu comentei, né? Você empenha, às vezes, um contrato o ano inteiro, você empenha vários contratos de educação para o ano inteiro e vai liquidando e pagando ao longo dos meses. Então, a tendência é o liquidado ali chegar no pago, além das despesas com a folha e outras despesas que vão acontecer até o final do ano, 13º. Então, a folha da educação, né, tudo isso vai acabar ampliando. Na verdade, o que esse demonstrativo mostra aqui é que a gente provavelmente pode chegar perto de 30%, pode chegar lá em 29%, 28%, nós estamos tendendo a isso, né? Tem uma sinalização aqui que a gente pode chegar a um gasto bem maior do que os 25%. Né? Isso já é o que dá para perceber. Fundeb também é importante, né, o cumprimento da regra constitucional, aplicação mínima de 70% em profissionais do magistério, né, nós temos que fazer uma aplicação mínima dos recursos do Fundeb, né, do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, de 90% dos recursos recebidos nesse ano, nós temos que gastar aqui, né, nesse ano, nesse exercício, 10% podem ficar para o ano seguinte, e nós estamos aí também chegando ali nesse valor total aqui. A despesa com magistério estava chegando a 63,4, mas, de novo, nós vamos ter muita despesa mais para o final do ano, né, quando você tem a folha da educação, 13º e tal. Os 30 também passam para lá, né? Esses 29,15, né? Também vão passar ali, porque também tem pessoal ali, né? Tem com outros profissionais, né, da educação, forma. Exato, não só magistério. E os 90% nós estamos também ali já atingindo esse valor, né? Estamos até acima do mínimo de 90% dos recursos do exercício gastos. Então, o Fundeb também... o Fundeb, vocês sabem, o Fundeb é todo comprometido com o pagamento da educação, da folha da educação. Esse aqui e em qualquer município praticamente do Brasil tem essa linha. Você gasta o Fundeb com os profissionais da educação, do magistério. Saúde, então, nem se fala, né? Quer dizer, a saúde, o mínimo constitucional é 15%. Então, nós teríamos que aplicar pelo menos 87 milhões, né, no ano até aqui. E nós já empenhamos 177 milhões, né? E já liquidamos 151, então nós já estamos aí gastando 30% com a educação, bem acima, o dobro, né, do mínimo constitucional. Isso também acontece na maior parte dos municípios que vão desenvolvendo cada vez mais uma área de saúde, com serviços, né, e aqui atenção básica, urgência e emergência, enfim, nós estamos em todas as áreas, né? UTI, né? A UTI, tudo isso entra nesse gasto, nessa aplicação na saúde. Bom,
A última tela são os gastos com pessoal, né? Nós temos que também cumprir as regras importantes estabelecidas no artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 22, nós temos o limite máximo de gasto com a folha, né? Com pessoal e encargos nós temos que, no máximo, gastar 605, né? 638, né? O que seriam ali os chamados 54%, esse é o limite máximo, né? Não podemos ultrapassar nunca esse teto, né? O limite prudencial é de 575, que é 51,3% de toda a receita corrente líquida, e o nosso gasto com pessoal, até agosto, estava em 415 milhões, ou seja, 37,08%. A despesa liquidada um pouco maior, mas, enfim, nós já estamos aí nessa faixa dentro dos limites. Sabe que se a gente passar já do limite prudencial, isso já tem consequências, e se a gente chegar ao limite máximo, então, aí nós passamos até, inclusive, podemos ter, inclusive, bloqueio de recursos, deixar de receber recursos. Então, são os limites que a gente tem que estar cumprindo, tem que estar atentos e não podemos abrir mão. Os números eram esses que nós tínhamos para apresentar em relação a toda a execução orçamentária financeira de janeiro até agosto de 2023, chamando a atenção que nós temos que tomar bastante cuidado ainda nesses últimos 4 meses, né? Acompanhando aí como que está evoluindo a economia, acompanhando a redução de juros, né? Isso é importantíssimo para o país, é importantíssimo também para os municípios, é importantíssimo para todo mundo, né? Para as famílias, para as empresas, e nós precisamos estar atentos. Os números do ICMS mostram que ainda, né, a economia ainda está andando devagar, né? Com certeza os juros é o principal motivo nesse momento, né? Não dá para você ter aí um juro básico de 12,75, uma inflação de 4%. Certo? Isso é um juro básico real altíssimo, de praticamente 8%. Né? Isso não existe em nenhuma parte do mundo. Né? Então, isso ainda é um problema sério, está colocando uma trava. A gente vai buscar operações de crédito, a gente ainda se depara com taxas, isso para o poder público, de 16%, 17%, né, ao ano. Para o poder público. Entendeu? As empresas também se deparam com taxas elevadíssimas quando vão buscar crédito para investimento. Né? Não estou nem falando capital de giro. As famílias, então, nem se fala. Então, isso ainda, aqueles que vão ter que tomar decisões de investir, têm que pensar 2 vezes. Né? Porque ainda o ambiente ainda não está totalmente propício para investimentos. Essa é uma realidade que a gente está vivendo nesse momento. Nós estamos buscando sempre, e aí sempre que alguém pergunta, mas nós estamos buscando recurso da CAF, agora recurso do Fomplata, dessas agências de desenvolvimento externas, né, internacionais, tal. Por quê? Porque lá os juros é de 5,5% ao ano. Essa é a diferença. Né? Vale a pena até correr o risco cambial, até o risco de alguma oscilação do câmbio, porque o juro é de 5,5% ao ano. Né? Então, não temos nenhuma taxa de juros aqui, nenhuma linha de crédito, de financiamento hoje de 5,5% ao ano. Então, isso revela ainda que realmente, a fonte nossa é operações internacionais, nós temos ótimos números aí de endividamento, isso ajuda, né? E a gente consegue ir atrás, mas precisamos reagir, a economia ainda precisa reagir, e nós estamos muito atentos e, lógico, preocupados ainda com esse sinal até o final do ano. Bom, era isso que a gente tinha para apresentar e estamos abertos aí a perguntas, colocações. Quero agradecer ao Eduardo, muito didático na explicação, a apresentação dos números, de fato, não nos surpreendeu, né? Em razão, como já foi dito, de uma economia bastante estagnada ainda, com juros altíssimos, reflexo da diminuição da CID, que é o Imposto sobre Combustível, que atingiu drasticamente o primeiro semestre, principalmente, né? Quando a gente lá atrás já falava que isso tiraria dinheiro da educação e da saúde, poucos acreditaram, mas é a teoria da não existência do almoço grátis, né? Alguns números
bem próximo daquilo que já antecipadamente já havia sendo trabalhado. Questão do IPTU também, por exemplo, que ele concentra mais no primeiro semestre, né? Talvez esse seja mais difícil, de fato, arrecadar os 70 milhões previstos, em razão dessa cultura de buscar o pagamento do imposto logo nos primeiros meses do ano, né? Tem até uma motivação com desconto para que isso aconteça, embora ele já é parcelado, termina agora no mês 10, então dificilmente a gente acredita que chega nos 70 milhões previstos. Mas muito obrigado, quero agradecer mais uma vez, abrir aqui a oportunidade de questionamentos para os vereadores presentes, para o público presente e também para os internautas. A gente vai aguardar alguns minutos e aí depois a gente parte, então, para a parte final da audiência pública. Quero perguntar aqui aos vereadores se tem questionamento, acredito que o Enoque já tem, né, Enoque? Então, com a palavra para o seu questionamento e depois a gente consulta o vereador Carlão. Ô, Eduardo, só uma dúvida. O Fundo de Participação do Município caiu a sua arrecadação aqui para a Hortolândia. Existe, não é que caiu, nós estamos arrecadando. O Fundo de Participação está tendo até um bom comportamento, não é um dos piores. Mas nós temos que analisar, porque ele também vai respondendo à economia como um todo. Quais são os recursos que compõem o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios? É o IPI federal e o Imposto de Renda, né, de pessoa física e jurídica federal, né? Então, são esses dois impostos federais que alimentam o Fundo de Participação dos Municípios, né? Então, e eles também estão em sintonia com o que acontece na economia como um todo, né? O IPI, você tem mais indústria produzindo mais, arrecadando mais IPI, né? Isso ajuda, no final das contas, o Fundo de Participação dos Municípios, repassa mais para os municípios. O problema é que a gente também teve muitas isenções, né? Muita renúncia de receita em relação ao IPI, né? E continua tendo, né? Foi aprovado mais um pacote de renúncias de receita. Então, de novo, se você precisa incentivar as empresas através de renúncia do IPI, diminuição do IPI, do outro lado, isso tem uma conta para pagar, certo? Diminui o FPM, ou o FPM não vai avançar como a gente imaginava, né? Então, são coisas que estão pagando a conta. Vamos chamar a atenção que tem uma reforma tributária aí, é importante essa reforma tributária que está em discussão, né? As linhas gerais da reforma tributária que estão em discussão e que pode ser aprovada esse ano, né, tem passos importantes em todo o sistema tributário, né? Então, por exemplo, vai unificar, muito provavelmente, o ICMS com o ISS. Vai acabar essa loucura de alíquotas estaduais, interestaduais, né? Você tem 27 alíquotas estaduais, mais um monte interestaduais dentro dos estados, mais um monte entre os estados. É uma verdadeira loucura isso aí. Para as empresas, isso é uma doideira, né? Isso atrapalha muito a economia brasileira, né? Ajuda na arrecadação, mas atrapalha muito a economia como um todo. Então, eles têm estimativas de que isso ajuda, simplifica o sistema tributário e ajuda todo o processo produtivo, principalmente da indústria, né? É uma discussão que está avançando muito, né? E acho que vai caminhar. Ao que tudo indica, vai caminhar. Não dá mais para conviver com esse sistema tributário que a gente tem. E vai haver também unificação de impostos federais, né? Entre eles IPI, contribuições sociais, PIS, PASEP, tal, também estão unificando. Então, é uma reforma importante, né, nas linhas gerais. Agora, tem muita discussão detalhada, quem perde, quem ganha, né? Já se sabe que alguns municípios que sempre foram grandes ganhadores aí nos impostos, como Paulínia, para ficar no exemplo, tal, podem perder. Mas também eles estão planejando uma regra de transição bem longa, certo? Vai levar 30, 40 anos para que o município sofra algum efeito de fato. Tem fundo de compensação, tem um monte de coisa que está sendo discutido lá no Congresso, no Senado agora. Acho que avança. Para a economia como um todo, deve ser muito positivo. Mas vamos ver, né? Vamos acompanhar na prática. A gente tem que ser meio São Tomé, né? No caso aqui da FNDE, essa arrecadação que ainda se espera são os empenhos que estão para vir da FNDE? São valores, né, ainda do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Aqui tem alimentação escolar, transporte e tal.
Mas, como a gente arrecadou no último quadrimestre, eu estava vendo aqui da FNDE, 10 milhões, né? Faltam 8 milhões nesse próximo 4 meses, esse recurso vai continuar chegando sem muito problema, né? Acho que a gente cumpre aqui com tranquilidade o FNDE, né? Aqui está principalmente recurso para transporte escolar e alimentação escolar, principalmente, né? São as duas grandes receitas do FNDE. Mas aqui não há muita preocupação, não. Daquelas principais receitas, como a gente falou, ICMS é a principal preocupação, a gente percebe, né, que ainda falta muito, né, e aí depende muito da economia, não tem jeito. O ISS, a gente deve cumprir o previsto, né, é bem possível, a gente tinha arrecadado nos últimos 4 meses 74 milhões, faltam 55. Então, devemos cumprir, o próprio Fundeb também deve chegar tranquilamente, né? O FPM pode ter alguma oscilação, mas é possível chegar. O SUS, nós estamos até bem acima, até agora, recebendo recursos do SUS. IPTU, nós vamos ter dificuldade, IPVA, tranquilo, né? Absolutamente tranquilo, arrecadamos 8 milhões nos últimos 4 meses, falta 1 milhão para os últimos 4, quer dizer, sem problema. FNDE também, e o ITBI, gente, bom, também depende muito do movimento da economia, compra e venda de imóveis, tal, quer dizer, às vezes entra com uma grande venda de imóvel, um recolhimento de ITBI grande, então isso acontece também. O ITBI não tem um comportamento muito normal, ele oscila de acordo com os negócios, né? Enfim, e depende às vezes do registro do negócio, então não é uma receita que você consegue antecipar. A gente fala, olha, falta 10 milhões, de repente amanhã entra uma arrecadação de 12, acabou, né? Então, no ITBI não há tanta preocupação assim, porque é muito difícil você antecipar, né, o que vai acontecer com o ITBI, muito difícil. Mas, sem dúvida nenhuma, o IPTU e o ICMS, a gente precisa estar muito atento. São os dois que estão com o sinal amarelo aceso aí, né? É isso. Mas os demais... Carlão, tem pergunta, Carlão? Não, a minha só um agradecimento pelo Eduardo, Luiz, aí, que para mim foi bem esclarecido. E falta ainda praticamente 3 meses, né? Você acha que pode ficar muito abaixo do ano passado, Eduardo? Das arrecadações? Não, abaixo não, né? Acho que muito provavelmente abaixo não. Nós vamos estar aí nessa faixa, 4%, 5% acima. Nós vamos ali. O previsto era um pouquinho maior, né? E aí sim, por conta do ICMS, do IPTU, a gente vai ter dificuldade de chegar no previsto. Abaixo do ano anterior, não, né? A nossa preocupação é que a despesa cresce, né? É isso, obrigado. Quero verificar também aqui com o Dr. Paulo se tem algum questionamento, aproveitando já a oportunidade para agradecê-lo. Tem alguma pergunta, Dr. Paulo? Eduardo, parabéns aí pela explicação. Acho que foi muito esclarecedor aí os números, preocupante com os 2 impostos mencionados. Há a possibilidade da União fazer o refis, né? Essa é a expectativa. E com relação ao IPTU, há a possibilidade do município fazer o refis nessa reta final do exercício de 23, para tentar buscar o incentivo dos moradores para alavancar os números de IPTU? Está no radar da Prefeitura esse estudo? Esse eu passo para a secretária para poder... Não, no momento não. O IPTU, né, todos sabem, aí no começo do ano a gente teve que reverter o lançamento do voo. Então, isso também reflete na arrecadação prevista. Agora estamos aí com o programa de regularização, o Regimob, para que as pessoas possam ir lá regularizar os seus imóveis.
E aí não está no radar fazer o refis, porque o refis é aquela coisa, você acaba sempre... às vezes é importante uma arrecadação momentânea, mas você acaba beneficiando aquele que não pagou, né? Então, e nós fizemos, quando acho que foi? 2019, acho que foi, né? E lá também tinha uma regra que você não faria nos próximos 10 anos, alguma coisa assim. Então, nós temos aí alguns entraves legais, que até um vereador falou assim, não, mas isso aí a gente muda, né? Mas, independente disso, não está no radar da Prefeitura fazer refis esse ano. Luísa, posso dar uma sugestão? Inclusive, até o Ananias, nós estávamos falando na última sessão, sobre a publicidade desses dois novos projetos que foi votados e aprovado por nós aqui, uma boa publicidade nos bairros, na cidade, para que esse morador tenha... Porque tem muita gente que não está ciente ainda, então eu acho que a publicidade, conversamos bem isso aqui, seria muito bom sobre esses dois projetos aprovados aqui. Com certeza. O Regimob a gente já está fazendo, né, a publicidade, inclusive através da mídia, das redes sociais, cartazes em ônibus, cartazes em comércio, mandamos a carta para todo mundo, então isso aí a gente já priorizou. Esse outro que você está falando que vai votar agora, né, que é da isenção, então isso aí nós vamos ter que fazer uma propaganda bem forte, né, para as pessoas, porque vai ser uma mudança no tempo de pedir isenção, então isso aí a gente vai ter que divulgar muito bem para que surta aí seus efeitos, né? Como já estamos no mês de outubro e o projeto fala que a pessoa terá que pedir isenção até 31 de outubro, este ano provavelmente a gente não vai conseguir fazer essa campanha, mas a partir do ano que vem, com certeza, teremos que informar, né, para que ele cumpra aí a sua função, né? Luísa, mas o projeto ele veio bem construído, porque independentemente do pedido da isenção para 2023, ele já contempla a isenção que só inicia em 2024. Tá? Na verdade, são coisas que está totalmente relacionada à questão do orçamento, mas é conflitante, né? Porque as leis ultimamente aprovadas são lei de anistia, de benefício fiscal, uma série de situações que, como os números mostram uma certa preocupação, uma certa cautela, o resultado prático disso ele vem mais tardiamente, né? Por mais que tenhamos aí uma probabilidade de regularização de 1.700 imóveis, por exemplo, ele já entra com a isenção fiscal e o resultado positivo disso é mais ao final aí do terceiro ano, quarto ano, para se observar isso nos números, talvez até 5 anos. Então, assim, a questão fiscal é sempre muito complexa por causa disso. Quero verificar com o pessoal se tem mais alguma pergunta. A Vivian, dela mesma, ou de alguém que chegou, não tem. As pessoas que estão no plenário, tem algum questionamento? O Maurício, fica à vontade, Maurício. Não, atraso em repasses não, né? Os repasses têm vindo normalmente, inclusive a gente percebe no SUS, né? Os repasses estão inclusive maiores do que o previsto inicialmente. Nós devemos arrecadar até talvez além do previsto. Então, são repasses federais importantes. As transferências de impostos também, normais, do ponto de vista constitucional, FNDE, FPM, todas as transferências estão sendo feitas normalmente, né? Tem uma discussão grande, como eu disse, com relação a ICMS estadual, sobre aquele valor que os municípios perderam no ano passado.
Essa é uma discussão que está envolvendo os estados, principalmente, da compensação dos municípios, né? Essa é uma questão que está em discussão, e a compensação também em relação aos impostos federais, que também foram desonerados. Houve desoneração sobre impostos federais, sobre combustíveis, no ano passado, né? Então, essa compensação da conta que foi deixada no ano passado, essa ainda está em aberto, certo? Como que a União vai compensar os municípios? Eles já fizeram um acordo com os estados para compensar os estados, perderam dinheiro, e os municípios também estão tentando negociar isso, de quando vão compensar os municípios sobre a perda do ano passado, né? Então, isso é um debate que está, cobertor curto, aquela discussão, tem que ampliar recursos para um monte de coisa. Então, os municípios estão pressionando. Zerar déficit, tem que apresentar déficit zero lá em cima. Então, é uma discussão sempre bastante complicada, mas há uma possibilidade de começar a antecipar essa compensação aí em 2024, no ano que vem, é mais provável, né? O que deveria acontecer só em 2025, talvez aconteça em 2024, a compensação pelas perdas do ano passado. Eu fui alertado aqui, Eduardo, e quero que nos perdoe, porque eu vou pedir para que repita bem resumidamente a sua resposta. O técnico disse que a pergunta do Maurício Mingoni não ficou registrada para quem está assistindo, como ele falou fora do microfone. Mas a pergunta dele, eu vou repetir também resumida, foi a seguinte, de que essa tendência de diminuição do Fundo de Participação dos Municípios e também do ICMS é somente reflexo da estagnação econômica, dos juros altos, ou se tem algum outro problema de transferência. Já explicou que não, mas eu gostaria que rapidamente você também resumisse, só para ficar registrado para quem está nos assistindo, que seria talvez um desrespeito a eles, né? Muito obrigado também ao técnico que me orientou aqui e me alertou. Não tem nenhum problema de repasses federais ou transferências constitucionais para o município, né? É uma questão realmente da economia até esse momento. Todas as regras pactuadas estão sendo transferidas normalmente, conforme prevê a Constituição e tal. Como eu falei, apenas a perda de 2022, que todos os municípios tiveram, com a diminuição de alíquotas de impostos federais sobre combustíveis, e isso está em discussão, né? Cabe ao governo atual agora ter que resolver esse problema do ano anterior, que analisar e criar aí um acordo para ver em que momento vai se compensar a perda que os municípios tiveram pela redução de alíquotas de combustível em 2022. Essa é a discussão que está realmente no Congresso, está com o governo, e os municípios estão pressionando, lógico, para, pelo menos no ano que vem, terem a compensação daqueles valores. Obrigado, Eduardo. Não tendo mais nenhuma pergunta, eu quero mais uma vez agradecer aos técnicos aí da Secretaria de Finanças, perguntar se o plenário está satisfeito, se tem alguma outra coisa que surgiu no final. Não, é isso. Por mais que a gente tenha obtido aí essa informação do cuidado que tem que ter, a gente nunca nos furtamos dessa responsabilidade e também nunca desconfiamos da capacidade da Secretaria de Finanças. A gente sabe que o sinal amarelo aceso aí é uma prerrogativa de cuidado, né? A gente sempre tem que ter essa atenção mesmo, mas, de uma maneira geral, os números apresentados deixam a gente também bastante satisfeito, principalmente quando a gente olha para os índices, né? O que é empenhado na educação, 30,10, muito provavelmente chega bem perto disso, ultrapassa os 25 mínimo exigido. A saúde, como já foi colocado, 30,47 empenhado, né, um percentual bastante significativo. O resultado primário também, com 103 milhões de reais, enfim. Os indicadores mostram que aquilo que compete à municipalidade, aquilo que compete à Secretaria de Finanças, o trabalho está sendo feito e feito com bastante responsabilidade. Quero mais uma vez agradecer a presença da secretária, muito enobrece esta Câmara, secretária, venha sempre. A gente sabe das dificuldades de se ausentar, mas a gente fica muito feliz quando a secretaria, na sua pessoa, participa aí das audiências conosco. Muito obrigado aos que nos assistem. A gente continua à disposição da sociedade, da comunidade. Se aqueles que, porventura, não quiseram fazer a pergunta durante a audiência, pode nos encaminhar pelos meios
tem como encontrar os vereadores individualmente nas redes sociais ou a própria Câmara no seu endereço eletrônico. Quero agradecer os técnicos aqui da Câmara que nos auxiliou, em especial a Vivian, o Dr. Paulo, e quem está nos auxiliando na transmissão. Muito obrigado. Considero, então, encerrada a audiência pública às 11h33. Obrigado e bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia.